O projeto DBO AgroSéries entra em sua terceira edição trazendo novidades. Neste ano, nós vamos falar sobre a história do confinamento no Brasil e as tecnologias que permitem aumentar a sua rentabilidade. É essencial tanto para a intensificação da produção pecuária quanto para atender mercados exigentes, o confinamento evoluiu incrivelmente nos últimos anos, atingindo índices zootécnicos e gerenciais próximos ao de países como Estados Unidos e Austrália. Para falar sobre esse tema, a editora de DBO Maristela Franco convidou Ricardo Ribeiral, diretor da AgroSéries Multimix, empresa com forte atuação nesse segmento. Acompanhe a entrevista. Ricardo, o confinamento é hoje o segmento mais profissionalizado, da pecuária brasileira, terminando mais de 5 milhões de bovinos por ano. E a AgroSéries sempre foi muito atuante nesse segmento. Conta pra gente um pouco sobre essa trajetória da empresa no segmento de confinamento. Bom, Maristela, apesar de a gente estar fazendo 45 anos agora, em 2021, a AgroSéries Multimix, a gente demorou um pouco para entrar no mercado de bovinos de corte. Nós começamos lá no final da década de 90 e a gente começou a conversar com o setor de uma maneira geral. E na época o grande discurso, ou seja, a nutrição de uma maneira geral para o mercado, para a pecuária extensiva era sal mineral. Então a gente tinha pouca resposta com relação a incremento de tecnologia. E foi exatamente no segmento de confinamento, desde aquela época, que a gente começou a ter eco em relação a uma busca, Eles já estavam buscando novas tecnologias, novas maneiras de fazer melhor, produzir melhor o gado. Então esse foi mais ou menos que a gente começou com um confinamento, depois a gente continuou crescendo, tanto é que em 2000 e final da década de 2009, a gente lançou o nosso seminário Confinato, que é exatamente um seminário voltado para confinadores, onde a gente debatia todas as questões relacionadas a confinamento, como na parte de manejo, obviamente nutrição, que é o nosso core business, e várias outras coisas. Então, realmente é um segmento extremamente importante para nós. Em termos de bovino de corte, podemos dizer que é o principal segmento hoje nosso de nutrição animal. E junto com os demais segmentos dessa área, a gente vem crescendo bastante. E esse setor viveu uma verdadeira revolução nos últimos anos, A gente, desde 2015, inclusive, que houve uma mudança muito grande em termos de profissionalização mesmo dos projetos e o uso de dietas mais calóricas, a questão do manejo de coxo mais precisa. Como é que você vê essa evolução? É um caminho sem volta. O que você falou é exatamente a pura realidade. Quando a gente volta no passado um pouquinho, a gente lembra que o confinamento nasceu numa lógica de uma atividade oportunística, para pegar o período entre safra, engordar boi, ter um pouco de preços melhores nesse período. E hoje não, hoje é uma atividade profissional, com estratégia direcionada, com ações direcionadas, recursos direcionados. Então, cada vez mais esse caminho vai evoluir, ou seja, a implantação de tecnologia, a implantação de manejos diferenciados, sempre buscando otimizar a produtividade, sempre buscando otimizar também o sistema e a própria rentabilidade do setor. E o que mudou em termos de produtividade? Quer dizer, quanto se consegue hoje produzir no confinamento em relação a umas 2 décadas atrás ou 10 anos atrás? Mudou significativamente. A gente tem um fator que é interessante, quando a gente vê alguns clientes nossos do passado, temos um cliente que começou com 80 cabeças, outro começou com 500 cabeças, que foi um pouco do nosso começo também, era tratar esses clientes com 500 cabeças e outras coisas mais. Então a gente olha para trás, a gente vivenciou o animal castrado no confinamento, hoje já não é uma realidade, a gente vivenciou várias evoluções na parte de manejo e outras coisas mais, que a parte de genética, que é um fator crucial também, que evoluiu muito. Então a produtividade está cada vez crescendo mais na pecuária como um todo e é mais intensivo ainda na questão do segmento de confinamento. O que a gente pode falar do segmento de confinamento é que é um segmento que a gente está mais próximo do que a gente chama de nutrição de precisão. Ou seja, ali a gente já está num momento onde a busca é de ganho nos detalhes. Então, cada vez mais manejo, gestão, controles,
vai ficar mais aperfeiçoado para a gente poder otimizar ainda mais, o máximo possível, com relação ao potencial de ganho desse segmento. Então é um caminho, e a produtividade só vem aumentando e vai continuar aumentando com a evolução na parte genética, que a gente viu rapidamente, com a parte de manejo, obviamente, sanidade, nutrição e muito treinamento de mão de obra e tecnologia em termos de controle. Com isso daí, a produtividade vai tender a crescer e a gente vai otimizar e buscar a maximização total do que o potencial genético dos animais pode oferecer. E justamente essa questão da gestão é muito importante hoje, né? Que ferramentas a gente tem hoje para melhorar essa gestão nos confinamentos? Os confinamentos hoje, eles estão cada vez mais investindo em gestão. Eles perceberam, obviamente, quem quer ganhar no detalhe, quem quer ganhar na grama, ele começa a ter que ter um investimento e ter um controle muito claro de o que está acontecendo dentro do seu confinamento. Ou seja, desde a parte o fornecimento dos alimentos, da parte de consumo, os custos, a questão da dieta, ou seja, toda essa parte de gestão para a otimização do potencial genético e do potencial de produtividade vem sendo implementada. Então a gente vê softwares, a gente vê confinamentos que estão totalmente automatizados, com sensores. Então tem uma gama muito grande de diversidade de implementação de tecnologia nos confinamentos de hoje em dia. E esse é um caminho sem volta. É sempre um investimento buscando o melhor controle, a melhor gestão para gerar as melhores decisões. Então, tem confinamentos hoje, tem novas tecnologias, tem bastante empresa, inclusive startups, entrando nesse mercado para ver se otimiza esse potencial de ganho e controle dos confinamentos que existem no Brasil. Vocês, inclusive, têm, né, ferramenta de gestão para oferecer para os confinadores. Como é que funciona essa ferramenta? A gente, Maristela, a gente tem uma lógica que a gente tenta auxiliar os nossos clientes, vamos falar assim, o mercado de uma maneira geral, com o maior leque possível de atuação. E a gente, baseado nisso, nós desenvolvemos um software, que é o software Confinato, que é um software de controle, de gestão da parte de confinamento, com todas as informações importantes para as melhores tomadas de decisão. Ele tem um diferencial, que ele está todo na nuvem, além do que ele permite os relatórios todos na ferramenta Power BI. Então você não precisa estar no local, de qualquer lugar do Brasil, você pode enxergar como está a evolução do seu confinamento através de celular, tablet, computador, e assim vai. Então a gente tem alguns clientes que dão muito valor para essa questão, para esse software, que são clientes que moram em São Paulo, as fazendas estão no Mato Grosso, clientes que moram em São Paulo ou no interior e a estrutura de confinamento está longe da onde ele mora. Então ele tem online tudo o que está acontecendo dentro do seu confinamento. Então isso ajuda bastante nas decisões e esse é o nosso trabalho, tentar ajudar ao máximo possível os nossos clientes para que eles busquem os melhores resultados. Esse conceito, muito mais que nutrição, né, que a empresa desenvolve, além das ferramentas de gestão, o que ele abrange? Esse conceito, muito mais que nutrição, ele nasceu há um bom tempo, na verdade ele está no nosso DNA. A gente só identificou com essa frase, com esse slogan, muito mais que nutrição. É todo um apoio que a gente gera em termos de produtos e serviços com foco em gerar resultados para os nossos clientes. Então o foco principal é gerar resultado. Então a partir daí a gente começa a analisar o que gera de impacto, quais são os pontos que precisam ser administrados, geridos para que o resultado aconteça. Uma parte é o nosso core business, obviamente, então a gente tem toda uma estrutura de nutricionistas para a geração de produtos, nutricionais, de soluções nutricionais, para otimizar o ganho dos animais. Então, para isso, investimentos. Temos um centro de pesquisa, onde a gente faz experimentos, mais 2 fazendas modelos que a gente em escala comercial, uma no Mato Grosso e outra em Minas Gerais, onde a gente busca colocar os desafios dos produtos e das soluções nutricionais que nós desenvolvemos no nosso centro de pesquisa numa escala mais ampla.
Quando a gente amplia o leque extra produto, a gente também tem um investimento muito grande em mão de obra, em gente capacitada, em especialistas. Hoje nós temos especialistas, inclusive na parte de bem-estar animal, que é um caminho sem volta. Então eles são capazes de dar treinamentos especializados para os nossos clientes. Ou seja, é uma gama de estrutura, de serviços, temos um serviço de apoio às fábricas também. Tudo que de alguma maneira envolve o projeto, o sistema de confinamento, a gente criou especialistas e capazes de auxiliar os nossos clientes. Além disso, a gente também conta com parcerias. Então, parcerias com consultores especializados. Então, não são consultores que estão debaixo da nossa estrutura, mas são consultores que são renomados no país. Então, a gente, buscando os melhores resultados para os nossos clientes, muitas vezes a gente tem eles também nos auxiliando nessas consultorias terceirizadas, numa parceria comum e que dá muito resultado para os clientes. Então, é uma gama de serviços, sempre focado em prestar o melhor serviço e gerar resultado para os nossos clientes. 2021 promete ser um ano desafiador aí para os confinadores, né? Devido à alta do milho e o boi magro, que está caro também. Quais as perspectivas de lucratividade para o segmento, na sua opinião? Pergunta difícil, Maristela. A gente realmente está vivendo um momento com uma pressão de custo muito alto. Então, quando a gente vê tanto a parte dos farelos quanto a parte do milho, então nem se fala, está pressionando fortemente o custo da dieta. E, consequentemente, a gente está vendo também o custo de reposição bem alto. Então, eu vejo o cenário de 2021 um cenário desafiador. Temos um ponto positivo que minimiza essas questões negativas de custo, que é a exportação, ou seja, a China acredita que ela vai continuar demandando o produto e vai aumentar a exportação em relação ao ano passado, não só a China, mas também outros países. A gente está com um câmbio favorecendo esse direcionamento de produto, que gera um pouco mais de rentabilidade para os frigoríficos, exportadores. Então, de uma maneira geral, eu acho que a gente tem fatores negativos, que é a parte de custo, que são desafiadores, a sua palavra está correta, são desafiadores. E do outro lado, a gente tem pelo menos uma questão de demanda, de exportação, que pode equilibrar um pouquinho essa situação. Mas 2021 é um cenário desafiador para todas as proteínas, para bovino de corte, para suínos, aves, todas as proteínas estão sendo desafiadas com o incremento de custos que a gente está vendo esse ano. Mas continuará lucrativa a atividade. É nessa hora que a gente vai ver aqueles confinadores que estão mais capacitados e os menos capacitados. Não só na parte de confinamento, mas no setor de uma maneira geral. Ou seja, quando a gente mexe com commodity, a gente tem que estar muito focado em produtividade, em ajustes de custo, ganhar nos detalhes. Porque como a gente não tem capacidade de gerenciar o preço final, nós temos que fazer muito bem o que está dentro de casa. Então é nessa hora que os confinadores que têm os melhores controles, as melhores gestão, as pessoas mais capacitadas é que vão conseguir sair desse momento crítico que a gente está vivendo em 2021, mesmo assim com lucratividade. Vamos olhar um pouquinho para o futuro, né? Que tecnologias você vê que fazendo a diferença no confinamento nos próximos anos? Nos próximos anos, eu acho que a gente vai ver... No nosso setor, a gente está com bastante pesquisa voltada para aditivos, ou seja, substitutivos de alguns aditivos que já existem hoje. Então, no campo nutricional, não só nós, AgroSéries Multimix, mas o setor como um todo, está todo mundo buscando a busca de aditivos melhoradores de desempenho. Então, esse é um caminho que pode surtir um efeito positivo. Alternativos aos antibióticos. Alternativos aos antibióticos. Mas outra coisa que eu acho que mais vai acontecer é a tecnificação e o que a gente chama de inteligência de dados, ou seja, a gente vai ver cada vez mais os confinamentos, esse setor medindo muito, e a partir de uma grande gama de medição, de dados, de informações, eles vão estar cada vez mais capazes de tomar melhores decisões do que tomam hoje. Então eu vejo que o caminho
rápido e evolutivo que vai acontecer no sistema de confinamento é exatamente esse investimento na parte de tecnologia, de gestão dos dados, de inteligência dos dados, para poder daí extrair as melhores decisões. Acho que esse é um caminho que vai caminhar rápido. Vai caminhar rápido, né? As boas práticas, elas também têm ganhado muita relevância no confinamento, né? Principalmente no que diz respeito à questão do bem-estar animal. Que vantagens você vê para o produtor investir em práticas que respeitem o bem-estar do animal? Eu vejo duas principais. A primeira é uma pressão do mercado consumidor, é um caminho sem volta. Então, na parte de bem-estar animal, já vem acontecendo vários investimentos, vários estudos que comprovam também um ganho de desempenho. Então, vão ser dois pontos que vão ser favorecidos. Um é atender uma demanda do mercado consumidor, que está cada vez mais atento para essas questões, ao bem-estar animal. E, por outro, otimizar ganho. Então, por exemplo, quando a gente vê os confinamentos, você dá uma rodada em grandes confinamentos americanos, aqui no Brasil também, a gente já começa a ter um aumento de sombreamento, a gente já começa a ver um cuidado muito maior com relação à qualidade de água, infraestrutura, a parte de manejo cada vez mais crucial, o embarque, a parte de recepção, vacinação, ou seja, a gente está descobrindo que existem outras maneiras mais produtivas, mais eficazes e com alto respeito ao bem-estar animal, que podem ser capazes de ser executadas e que antes, por não ter essa pressão, a gente simplesmente minimizava. Então, um lado positivo de ter uma certa pressão é que a gente vai estudar, vai aprender, vai pesquisar e descobre que sim, há maneiras de fazer, respeitando o bem-estar animal, e sem qualquer tipo de perda em termos de produtividade. Então, é positivo para todos. É um número cada vez maior de pecuaristas que estão usando o confinamento de forma estratégica, né? Para aumentar a produtividade, intensificar os sistemas de produção. Você acha que essa tendência vai continuar na pecuária? A gente tem um fator que eu vejo como positivo para o setor de confinamento, ou de terminação intensiva, vamos chamar assim, mas falando especificamente do nosso caso, que é a questão do confinamento, que é a questão do boi China, que é o boi de 30 meses, ou seja, você não consegue buscar um animal de 30 meses sem um apoio nutricional mais intenso. Nessa hora, o confinamento ele é essencial. Outro ponto muito positivo também para a questão do fortalecimento dos confinamentos é a questão do crescimento de uma demanda de um consumidor cada vez mais ávido por qualidade de carne. E quando a gente fala em qualidade de carne, é óbvio que tem todo um arcabouço que está por trás, desde a época da cria, né, mais da parte de recria, não é só um processo de terminação, é todo um processo conjunto, mas tem um fator muito importante que é a última fase, que é a fase de terminação, onde você precisa colocar energia para poder potencializar marmoreio. Então, esse é um ponto que é vantajoso para o confinamento desses dois cenários. Sim. Bom, a gente vai conduzir durante o ano um projeto em parceria, né, DBO Agroséries. A gente vai contar com vários consultores, aprofundar mais um pouco da história do confinamento no Brasil, que pouca gente conhece, inclusive, né? E vamos ter depoimento de produtores também nesse projeto. Qual a expectativa que você tem em relação ao projeto, Ricardo? A expectativa é sempre boa, né? A parceria com a DBO sempre traz retorno para a gente, ou seja, é uma revista, é um canal respeitado pelo pecuarista, tudo que sai na DBO tem um respeito, tem credibilidade, e é exatamente por isso que a gente fortalece cada vez mais essa parceria. Mas o ponto que vai ser importante é escutar, né? Escutar os clientes que iniciaram lá atrás com as suas histórias de confinamento, começaram com 80 cabeças e hoje estão com mais de 12 mil, e outros também que começaram com 500 mil cabeças e
começaram por conta de tentar aproveitar resíduos de usina e depois hoje são extremamente grandes em termos de confinamento. Vamos escutar os consultores também para entender um pouquinho essa evolução. Eu acho que vai ser um material bem produtivo e bem interessante para o leitor da DBO. Muito obrigada, é sempre um prazer falar com você, viu, Ricardo? Obrigado, Maristela, é um prazer também. Acompanhe as próximas entrevistas e reportagens especiais do Projeto Agroceres ao longo deste ano, tanto na revista, quanto no portal, como no canal DBO Play no YouTube. Pensou Pecuária, pensou DBO, até a próxima!